Irmãos, é uma grande alegria nós estarmos aqui reunidos nessa noite. Lembrando que até 11h59 é o bendito dia do Senhor, não é? Então nós estamos o dia todo em culto e agora em assembleia solene, em santa convocação com o nosso Rei. E finalmente, nós vamos começar hoje a nossa série tão aguardada, não é? Em Tito, para a glória do nosso Deus. Então eu quero pedir para que você já vá abrindo sua Bíblia lá, em Tito. Uma das cartas pastorais do apóstolo Paulo. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Hoje a nossa introdução será um pouquinho mais longa, porque eu precisarei não só expor os primeiros 4 versículos, não é? Dessa carta, que é onde nós vamos nos concentrar nessa noite, nessa primeira exposição, mas eu também preciso, meus irmãos, dar um pouquinho de contexto histórico para nós, ainda que bem limitado, tá? Mas nós precisamos ter uma palavra de contexto histórico aqui para nós identificarmos algumas coisas que estão por detrás aqui, o background, né? Que moveram Paulo, ou que moveu Paulo a escrever essa carta pastoral a Tito, tá bem? Então nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 4 do capítulo 1 e então nós exporemos o texto, tá bom? Vamos lá, a Tito, capítulo 1, versos de 1 a 4. Lembrando que o título, o nome que nós demos a essa série é Tito, colocando a casa de Deus em ordem. Tá bem? Tito, colocando a casa de Deus em ordem. Esse não é o título da pregação, tá? É o título da série. O título da pregação daqui a pouco vocês ouvirão. Então vamos ler a Santa Escritura. Diz assim o nosso Deus: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. E o último versículo 4, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos ao nosso Deus, mais uma vez, meus irmãos, nessa hora, em oração. Pai Santo, uma vez mais, ó Deus, nós invocamos o nome do Teu Filho Jesus, rogando a Ti nessa hora iluminação, ó Deus, para que possamos compreender Tua palavra, para que possamos receber Tua palavra com uma santa disposição de alma, fundamentado, ó Deus, no amor que nós temos pelo Evangelho, pelo amor que nós temos à verdade, que é segundo a piedade. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, olhos para ver, boca para confessar, coração para crer e alma para repousar, ó Deus, nas benditas verdades do Teu santo Evangelho que meditaremos nessa noite. Tenha misericórdia de mim, que as minhas fraquezas, limitações e debilidades não impeçam a Tua igreja, os meus amados irmãos, de receberem a Tua palavra com santo zelo, amor e vigor, e que o Senhor também, ó Deus, queime os nossos corações, o coração do Teu povo, ao contemplarem o Teu Filho Jesus pelos olhos da fé nessa exposição da Tua palavra. Ó Deus, continue a trabalhar no coração dos nossos pequenos desde já também, para que eles possam, no momento oportuno, serem chamados eficazmente pela Tua graça e que eles também possam amar o Teu Filho Jesus. É nele que nós oramos e repousamos. Amém e amém. Queridos irmãos, finalmente, como mencionei, vamos adentrar nesse terreno santo que é a carta pastoral do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, chamado Tito. Como mencionei, a introdução será um pouquinho mais longa, não muito longa, mas um pouquinho mais que o normal, porque eu preciso dar algumas informações importantes para nós lermos e entendermos bem essa carta, tá bem? Esta apesar de estar em ordem como a última carta pastoral, esta é a penúltima ou antepenúltima carta do apóstolo Paulo, tá? Ele pode ter escrito a Tito antes de escrever 1 Timóteo, ou ele pode ter escrito Tito um pouco depois de escrever 1 Timóteo, tá? Mas é certo que ele escreveu
Tito e 1 Timóteo antes de 2 Timóteo, que é aquilo que os teólogos chamam de o canto do cisne do apóstolo Paulo, isto é, a sua última carta, não é? O seu último cântico teológico, digamos assim, porque ele é martirizado, né, sob Nero após escrever 2 Timóteo. As cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, elas recebem esse nome, ou elas receberam esse nome, a partir do século XVIII, tá? E ela recebeu esse título por teólogos do século XVIII por razões óbvias, porque Paulo escreve essas 3 cartas a jovens pastores que têm o grande desafio de pastorear uma congregação local em um contexto nem um pouco favorável. Então, por essa razão, essas 3 cartas são chamadas de cartas pastorais. Paulo escreve essa carta durante a sua 4ª viagem missionária, isto é, ele escreve essa carta em um contexto em que ele está solto, ele está livre, ele está liberto, não é? Próximo a ser preso novamente e então ser decapitado. Então, nós não temos muitas informações na própria carta de onde Paulo estava quando ele escreveu essa carta. Então, o local onde Paulo está é um tanto quanto obscuro a nós. Há muitas teorias, mas nada muito objetivo que dê para nós fortes evidências em que nós possamos calcar os nossos pés. Paulo escreve, portanto, entre os anos de 62 e 64, entre esses períodos, tá? Ele morre em 68 sob Nero, então ele precisa ter escrito antes, obviamente, né, de sua morte. E ele escreve, aqui o destinatário é bem claro a nós, né? Ele escreve a Tito, e Tito estava em Creta. Tito foi um filho na fé de Paulo, isto é, gerado por Paulo, espiritualmente falando. Em Tito 1,4 nós lemos assim, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Essa é uma evidência clara de que Tito, eu já falei Timóteo, né? De que Tito ele foi forjado, ele nasceu espiritualmente através da graça de Deus por meio da pregação do apóstolo Paulo. Ele, assim que ele nasceu de novo, ele se tornou um forte companheiro ministerial do apóstolo Paulo. Para vocês terem uma ideia, ele é mencionado 13 vezes no Novo Testamento. Só em 2 Coríntios 9, porque ele participou, não é? Ele conduziu o processo de levar a carta até aquela igreja e ficou naquela igreja durante o tempo para mediar ali os conflitos que estavam ocorrendo naquela igreja local. Muito problemática, por sinal. Tito, para vocês terem uma ideia, caminhou com Paulo por pelo menos 10 anos. 10 anos ele caminhou com Paulo. Ele foi um fiel companheiro de ministério, né? Foi muito bem discipulado e pastoreado pelo apóstolo Paulo. Paulo escreve a Tito, e ele, como representante de Paulo, para resolver algumas questões. Eu separei 3, que resume bem tudo que está na carta. Primeira razão por que Paulo escreveu a Tito, foi que Tito precisava ser encorajado e instruído no ministério que ele assumira em Creta. Ele precisava ser instruído e discipulado, encorajado pelo apóstolo Paulo. Segunda razão, ele precisava ordenar as coisas restantes. Como nós vemos, ele deveria constituir presbíteros nas cidades. Então, tudo leva a crer aqui que Tito e Paulo fundaram, eles plantaram, eles trabalharam juntos para o nascimento da igreja em Creta. E o terceiro e último motivo por qual Paulo escreveu essa carta é para calar falsos mestres, né? Eles sempre estão no meio do povo de Deus causando problemas. E havia muitos falsos mestres, principalmente judaizantes na igreja local. Então, qual que é o cenário aqui? Uma igreja desorganizada, membros com vidas descuidadas, falsos mestres tendo voz. Então, esse é o cenário daquela igreja local. O conteúdo que nós temos aqui, instruções apostólicas para o governo da igreja, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Por isso que o título que nós demos dessa série foi Colocando a Igreja de Deus em Ordem. Para piorar toda essa situação, Creta era profundamente conhecida por sua imoralidade, de toda sorte, não só em âmbito sexual, né? Mas em âmbito do trabalho, em âmbito de serviço a Deus, em âmbito de religiosidade. Era um povo profundamente imoral. Não é à toa que quando nós, na próxima exposição, e quando nós lemos 1 Timóteo capítulo 3,
nós olhamos o rigor ético que a igreja deveria, deve e deverá ter com a escolha de seus líderes. Nós não estamos tão distantes de Creta, né? O que separa a gente é 2000 anos, porque agora nós temos rede social. Agora os escândalos vêm a público porque nós temos rede social. Então, algo que acontece na Coreia explode no mundo e você recebe no seu smartphone lá, na Jovem Pan, no UOL e etc. Né? Você acessa a internet, você tem acesso a tudo. Nesse período não tinha. Né? Então, nós não temos muitas informações além do que nós encontramos registrados nos livros de história, as imoralidades, os cultos pagãos e etc. Né? Então, era uma cidade profundamente imoral. E, portanto, os crentes, os líderes da igreja, deveriam ser completamente opostos à maneira impiedosa de viver daquelas pessoas. O tema de Tito, se nós pudéssemos dar um tema geral para a carta, que resumido pelo que encontramos nela, é o seguinte: a sã doutrina conduz à piedade. Piedade é nada mais, nada menos do que aquela verdade que nós recebemos, professamos e colocamos em prática. Viver a prática da piedade é uma prática que conduz ou que revela que aquela verdade que recebemos tem nos santificado. Então, por exemplo, em Creta, nós encontramos um grupo de mulheres idosas e jovens também na igreja local, dadas à fofoca, dadas a difamar as pessoas. E então vem a exortação da verdade para corrigir essa prática. Então, essa é uma prática ímpia. Uma prática piedosa evita esse tipo de abordagem de lidar com os outros. Então, nós vamos aplicando o evangelho às outras áreas da vida. Deixa eu aproveitar e já dizer, fé cristã é muito além de 5 pontos do calvinismo. Nós precisamos ir além disso. Isso é o dedo mindinho da fé reformada. Há uma gama de assuntos em que a fé reformada lida, em que a fé cristã precisa ser aplicada. E uma delas, por exemplo, é o chão da nossa casa. Um lar que não invoca o Senhor não é um lar piedoso, não é um lar cristão, não é um lar reformado. Percebem? Então, a sã doutrina, a doutrina verdadeira, a verdade das Escrituras, ela vai conduzir a um viver diferente do mundo. Ela vai conduzir a um viver que expressa a luz de Cristo Jesus e não as trevas do mundo. Portanto, viver em piedade é isso. A organização de Tito, eu não vou falar os subpontos aqui, vou falar só os pontos maiores, tá bem? Senão a gente vai gastar muito mais tempo do que eu já gastei aqui. A carta ela está basicamente separada em 4 pontos. Se eu fosse pregar essa carta de uma vez, eu pregaria em 4 pontos. E são esses os pontos. Ó. A sã doutrina e o ministério apostólico, versos 1 a 4. 2. A sã doutrina perante os presbíteros e os falsos mestres, 5 a 16. 3. A sã doutrina na vida da igreja, versos, capítulo 2, de 1 a 15. A sã doutrina na vida prática. Vocês estão percebendo? A sã doutrina no ministério apostólico, a sã doutrina falsos mestres e presbíteros, a sã doutrina na vida da igreja, a sã doutrina na vida prática, e aqui é o último ponto. E aí nós temos todas as orientações e regulações do Evangelho. Em outras palavras, o que nós temos aqui? Nós temos um esforço para fazer com que o Evangelho seja central em todas as áreas da vida. Não só na comunhão dos santos, mas na nossa igreja, na vida em comunidade, na vida no mundo. E inclusive no combate aos falsos mestres. Nós esgotamos bem o assunto na exposição em Judas, né? Então nós vamos, ao falar dos falsos mestres aqui, vamos chover um pouquinho no molhado, né? Vamos lembrar os irmãos de algumas coisas. Dito isto, meus irmãos, essa frase visa chamar a sua atenção. E ela é importante para o nosso sermão. Uma fé verdadeira, notem bem isso, uma fé verdadeira, se você quiser avaliar se a sua fé é uma fé verdadeira, ela não apenas submete-se a verdades do Evangelho. Ela não só se submete, ela não só crê em verdades do Evangelho. Uma fé verdadeira é demonstrada por meio dos frutos que são produzidos na vida. Aí vem a nossa afirmação teológica, que resume o sermão de hoje. O ministério cristão deve ser pautado na verdade, pois a verdade conduz à piedade. No texto que lemos, encontramos 3 características de um ministério cristão
de verdade. E esse é o título da nossa mensagem. Um ministério cristão de verdade. E aí vem a divisão do nosso texto. Nós temos 3 características de um ministério cristão que é verdadeiro. Primeira característica, promove a fé dos eleitos de Deus. Verso 1, parte A. Segunda característica, promove o pleno conhecimento da verdade. Versículo 1, parte B. Terceira característica, promove a esperança da vida eterna. Versos de 2 a 4. Para as nossas crianças, atenção papais, a palavra para pesquisar na semana é piedade. Eu já dei a definição, hein? Piedade, a palavrinha para vocês pesquisarem, tá? Então vamos à nossa primeira característica de um ministério cristão pautado na verdade que conduz à piedade. A primeira característica é que esse ministério promove a fé dos eleitos de Deus. Vamos dar uma olhadinha ali no versículo 1, a primeira parte. Nós lemos assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Vamos dar uma segurada aí, para aí. Deixa sua Bíblia aberta aí, põe o dedinho aí e não tira daí. Então, notem que há um objetivo para... E aqui, eu sei que nós vamos enfatizar muito a liderança, pastores, presbíteros, mas eu quero que vocês vejam também, ao longo do sermão tentarei fazer isso, que isso que nós estamos vendo não é só a responsabilidade dos pastores, tá? Sobretudo deles, mas também de todo e qualquer crente que professa o nome do Senhor. Então é uma responsabilidade da Igreja de Jesus Cristo, principalmente dos pastores, tá? Essa fé que deve ser promovida, ela deve ser promovida por alguém. Não é? Nós vimos aqui que é o apóstolo Paulo. Então nós precisamos ver qual é o perfil, qual é o DNA, entre aspas, de alguém que deve promover a fé dos eleitos de Deus. Tá? Vamos olhar, ver como Paulo se descreve aqui. Vamos ver aqui como que é o perfil do promotor da fé dos eleitos de Deus. Começa assim: Paulo, servo de Deus. Essa é uma descrição, meus irmãos, muito importante. Paulo descreve a si mesmo aqui, nós poderíamos traduzir também, não há erro de tradução, tá? Como nós vemos alguns falando por aí, não há erro de tradução. Essa palavrinha aqui no original poderia ser traduzida por servo também. Servo no primeiro século passa a ideia de escravo, tá? de serviçal. Mas eu selecionei a palavrinha escravo, porque ela, do meu ponto de vista, descreve, para o nosso contexto, o servo não comunica muita coisa. No primeiro século comunicava. Então, escravo traz uma ideia mais severa, mais firme, mais forte, imagino, do que Paulo quer comunicar a nós. Então, Paulo descreve a si mesmo como escravo de Deus. Ponto importante para todos os cristãos, principalmente para os ministros do Evangelho da Graça. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que está vindo, notem, são as primeiras palavrinhas da carta, tá? O que está vindo a seguir pertence a alguém que entendeu que a natureza da mensagem do Evangelho não pode ser alterada. Vem de uma consciência que entende que a natureza da mensagem do Evangelho não pode ser suavizada. Parte de um coração que entende que a mensagem do Evangelho não pode ser esvaziada. Parte da mão de alguém, da pena de alguém que entende que a natureza da mensagem do Evangelho não pode ser corrompida. Parte de alguém, de um intelecto que raciocina e que preserva, que entende que a mensagem do Evangelho da Graça deve ser preservada por uma razão muito simples. Porque foi recebida. Lembra de Judas? A fé que foi dada de maneira passiva. Nós recebemos isso de maneira objetiva porque nós recebemos. Mas isso foi nos dado. Nós não tivemos nenhum tipo de influência nisso que recebemos. No Evangelho da Graça que recebemos. Então, isso é muito importante porque um escravo não tem vontade própria. Um escravo não tem vontade própria. E Paulo está comunicando isso. Eu sou escravo de Deus, servo de Deus, ministro, e agora ele vai complementar, né? Eu já ia me antecipando. Ele ainda reforça essa ideia, já sendo o suficiente, mas ele ainda reforça a ideia de que ele não só é escravo de Deus, como ele é apóstolo de Jesus Cristo.
À luz do contexto do que está acontecendo na igreja de Creta, isso faz muito sentido para nós. Tem falso mestre lá. Não é como, por exemplo, o 2 Coríntios, em que Paulo está precisando apelar para os frutos do seu ministério ao ponto de dizer: vocês estão me rejeitando, super apóstolos estão mandando, enviando cartas a vocês e vocês estão aceitando eles, super poderosos e tudo mais. Vocês são a minha carta. Vocês são a evidência do meu ministério. Vocês são os frutos de que o Senhor abençoou e me usou para frutificar o evangelho da graça na vida de vocês. Ele não chega a esse ponto, mas ele precisa mostrar as suas credenciais apostólicas aqui, não é? Porque ele descreve a si mesmo como apóstolo. A palavra apóstolo significa simplesmente enviado. Alguém que é enviado. O substantivo é enviado, o verbo é enviar e assim sucessivamente. Essa palavrinha ela tem dois sentidos principais no Novo Testamento, tá? Dois sentidos importantes, principalmente quando é apontado um líder na igreja local. Lembram que Barnabé é chamado de apóstolo também no livro de Atos. Então nós precisamos entender esses sentidos, tá? Dois sentidos técnicos. O primeiro sentido se refere a um plantador de uma igreja. É um apóstolo, é alguém enviado ou pela igreja local, ou, aí o segundo sentido, é um apóstolo no sentido de ter sido testemunha ocular do ministério ou da ressurreição de Jesus Cristo. Então aqui nós temos alguém que não só é enviado, não é, mas é alguém que tem autoridade de lançar os fundamentos da igreja. Lembra que a igreja ela é edificada sobre o fundamento dos profetas e apóstolos, né? Os profetas e apóstolos do Novo Testamento. Então é alguém que tem uma autoridade ímpar para dizer o que vai dizer, para instruir como vai instruir, para exortar como vai exortar. Então é isso que Paulo quer dizer aqui. É um apóstolo de Jesus Cristo, alguém que foi testemunha, que teve um encontro com o Senhor ressurreto, e aqui a gente já varre todos os apóstolos vivos, né? Que se intitulam apóstolos hoje em dia, não é? E Paulo também nos dá evidência aqui ao dizer de si mesmo assim, nesse contexto, que ele possivelmente é também um plantador da igreja junto com Tito. Então aqui Paulo está usando apóstolo nesses dois sentidos, tá bom? E aí, mais uma vez, o contexto é difícil. Falso mestre, crente sonolento e preparo da nova geração de pastores. Então o desafio aqui é enorme. Veja, não é só combater falso mestre. Precisamos combater, fazê-los calar. Isso é importante. Veja, não só crentes desordenados, né, que afirmam professar uma fé, mas negam com as suas obras, como Paulo vai descrever no capítulo 2, os falsos mestres. Mas também Paulo tem uma preocupação pastoral. Ele quer formar novos pastores, a próxima geração de pastores. Ele está prestes ou percebendo que vai ser preso e que logo morrerá. E quem ficará? Quem vai ser a próxima geração? Paulo está preocupado com isso. Ele quer formar Tito. E detalhe, Paulo endereça a carta a Tito, usa o nome de Tito para a igreja de Creta, mas ele também está pensando nos outros presbíteros que lerão essa carta. Então, a preocupação dele é ampla. Ele está olhando para a igreja como um todo. E é basicamente essa a preocupação dos pastores das igrejas, né? Eles não estão só olhando para a igreja num ponto específico. Eles estão olhando lá na frente. Eles estão olhando na próxima geração. Eles trabalham agora, sim. Tito precisa de ajuda agora, precisa de instrução agora, vamos trabalhar agora, mas nós também precisamos olhar para frente, lá para o futuro, daqui 20, 30, 40, 50 anos, e nós sofremos. E Paulo sofria com isso, não é? Pessoas que têm dons e são displicentes, rejeitam, não querem servir, pessoas desordenadas que não entendem muito bem a dinâmica do evangelho aplicado naquela área da vida, porque ninguém nunca falou. Foram 20 anos, 30 anos em igreja, e ninguém nunca falou aquilo para ela. E uma luta tremenda. Aí soma-se a isso os falsos mestres aqui enchendo o saco e perturbando a igreja de Deus. Então, era um desafio enorme. Por isso que nós precisamos de alguém para escrever o que vai escrever, que seja escravo do Deus vivo, apóstolo de Jesus Cristo. Não pode ser qualquer pessoa, não pode ser qualquer um. Precisa ser o mentor, o mestre, o apóstolo Paulo. E aí, então, qual que é o objetivo disso? A fé dos eleitos de Deus. Agora vamos para a parte B do verso. Parte A, desculpa. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Isso aqui é muito importante. Paulo aqui, nesses primeiros 4 versos, eu notei, depois eu queria
saber de vocês, quando vocês lerem Tito inteiro algumas vezes, tem só 3 capítulos, é rapidinho. Eu queria que vocês... Queria saber se vocês concordam comigo. Paulo aqui parece que ele está antecipando todo o conteúdo da carta. Tá? Preparando tudo que ele vai dizer o terreno ali, porque ele volta nesses assuntos de maneiras um tanto quanto diferentes, mas que nos faz lembrar o que ele diz aqui nesses primeiros 4 versículos. Então, vejam. Esse é alguém que é separado por Deus, que vai liderar o ministério cristão, que é chamado para ser o sucessor de Paulo e que colocará as ordens na casa de Deus, tem um objetivo, não só Paulo, mas todos os presbíteros, bem como todos os cristãos, promover a fé que é dos eleitos de Deus, chamando-os ao arrependimento. É por isso que nós pregamos o evangelho. E sim, quando usamos a palavra eleitos de Deus, estamos sim falando do povo que Deus amou antes que houvesse mundo e escolheu para si na eternidade de maneira incondicional, de maneira livre, de maneira soberana. Vejamos a realidade bíblica dessa bendita doutrina, e aqui nós estamos falando necessariamente da doutrina da eleição e da predestinação. Vejam 2 Tessalonicenses 3, 1-2. Paulo expressando àquela igreja a sua preocupação com os perseguidores da fé. Note o que ele diz lá, 2 Tessalonicenses 3, 1-2. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. E notem que, por fé, nesses contextos aqui, é a fé verdadeira, é a fé salvífica. Isso é importante porque tem um grupinho aí, com uma teologia muito ruim, que tenta fazer uma distinção entre eleitos e crentes. E diz que um crente verdadeiro pode perder a sua salvação. Olha, isso é um total ataque às Escrituras e ao ser de Deus. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho, como isso é grave. Como isso é grave. E como se nós levarmos isso às últimas consequências, nós vamos ter alguém que vai acabar negando a justificação pela fé, como nós vimos na semana passada. Isso é muito sério. Então notem que Paulo diz que a fé não é de todos. Então, a fé é isso mesmo que nós acabamos de ver. A fé verdadeira não é de todos, não é para todos, não pertence a todos. Portanto, alguém que perde uma suposta fé é alguém que nunca teve a fé verdadeira. Veja Atos 18, de 8-11. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Verso 9. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Tenho muito povo nesta cidade. Ele não diz, todos são meus. Ele diz, eu tenho muito povo aí. É necessário, Paulo, que você seja encorajado e permaneça um pouquinho mais. Porque Crispo creu, não é? Os principais aí da sinagoga estão crendo. Tem oposição, mas eu estou com você, fique tranquilo. Os eleitos que estão aí, os eleitos de Deus, precisam ter a sua fé promovida, eles precisam chegar à fé, e você está sendo usado para isso. Efésios 1, 4-6 diz, assim como nos escolheu nele, por isso a palavrinha eleitos, escolhidos, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, isto é, segundo a sua boa vontade soberana. Por uma razão, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Não tem mérito, não tem fé prevista. Aliás, tem maldade prevista, tem endurecimento previsto, tem luta contra Deus prevista. Tem vocês fazendo guerra contra Deus, rejeitando seus doces convites e chamados ao Evangelho. Mas ainda assim, na eternidade, esses eleitos que estavam mortos em seus delitos e pecados, Efésios 2:1, pela pregação do Evangelho, o Senhor deu vida a vocês. O Senhor dá vida a pecadores por meio da pregação do Evangelho. É assim que a fé dos eleitos é promovida. Levar os eleitos à fé por meio da pregação do Evangelho. Pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados, que se Deus não viesse em seu encontro, jamais iriam a ele com todas as condições favoráveis.
Deixa eu trazer uma notinha rápida aqui. Bem rápida. O texto que nós acabamos de ler, para promover a fé que é dos eleitos, o texto não diz, em nenhum lugar da Escritura diz, que as pessoas são eleitas e chamadas ou predestinadas porque Deus previu fé nelas. Não está isso no texto. O texto diz que as pessoas crerão porque são eleitas. Não são eleitas porque crerão. É o oposto. Isso aqui muda tudo, tá? Se assim o fosse, né? Se os eleitos fossem eleitos porque Deus viu bondade neles, ter fé em Deus é bondade, tá? Se assim o fosse, elas não seriam eleitas de Deus, mas nós teríamos que mudar o texto. Seria Deus eleito por essas pessoas. Seria o oposto. Deus não seria o primeiro, ele seria o segundo. O pecador seria o primeiro a eleger Deus para si e depois Deus querer alguma coisa. Não é assim. A verdade é esta. Deus elege por pura graça. Deus predestina por pura graça, sem mérito nenhum previsto. Se Deus previu que alguém creria sem Deus fazer nada, é mérito, bondade sua, salvação por obras. Deus não previu fé nenhuma para que os eleitos fossem eleitos. Os eleitos são eleitos para crer. São eleitos para a fé. Ok? É essa a ordem que o texto nos dá. Alguns querem mudar a ordem do texto, mas o texto está assim, como nós o lemos. A fé precisa ser promovida, porque as pessoas não têm fé por si mesmas. Elas não podem crer por elas mesmas. Então o evangelho precisa ser levado e precisa ser pregado. E Deus, então, portanto, através da pregação do evangelho, despertará aqueles que são seus. Então, vamos à aplicação aqui. Nós precisamos encontrar os eleitos de Deus. Talvez você tenha... Opa, espera aí, eu ouvi a vida inteira que eu não sei quem é eleito. Nós precisamos encontrá-los. Nós devemos encontrá-los. Essa é a nossa missão. Paulo tinha essa missão. Mas como faremos? Pregando o evangelho da graça de Deus. É assim que nós encontramos os eleitos de Deus. Assim como Paulo fazia. Isso não é apenas um modelo para os ministros. Isso é um modelo também para vocês, todos os crentes em Jesus. Você crê hoje? Me diz uma coisa, você creu porque você viu um anjo? Um anjo bateu na sua porta e falou, olha, pecador... E você viu aquela labareda? Foi isso? Não. Ou foi? Porque, né? Aí eu não ouvi o testemunho de todo mundo aí. Não foi assim. Não foi dessa maneira extraordinária. Deus opera de maneira extraordinária? Pode ser que sim, se Ele quiser. Mas é o ordinário. É o extraordinário do ordinário acontecendo. Como? Pregação do Evangelho. Não há salvação sem pregação do Evangelho. Nenhum eleito vai crer de maneira ordinária. Porque tem um assunto polêmico sobre os infantes, né? Mas de maneira ordinária, ninguém crê sem o Evangelho. Como que nós detectamos, portanto, os eleitos? Como que Deus deu fé a você? Por meio do Evangelho. Agora, vamos e preguemos para que outras pessoas que são eleitas de Deus, como vocês o foram, eleitas pelo Senhor, e chegaram à fé por meio da pregação do Evangelho, preguemos para que outras pessoas que são eleitas de Deus creiam também. E é exatamente você que Deus quer usar. Esse sermão não é para tua tia, para o teu tio, para o teu pai, para tua avó. É você. Você está aqui. Deus está chamando você, exortando você a essa responsabilidade. Não é shows, ou não são shows. Não são teatros. Não são danças. Artes, não são 3 horas de louvorzão, sabe? Com luz apagada, refletor, fumaça, essas coisas todas aí. Isso tudo é aparato humano, vai gerar uma fé humana, que não produz transformação. Como já disse alguém, você, ao entreter bodes, para chamá-los para a comunhão da aliança do povo de Deus, você precisará continuar entretendo esses bodes para que eles permaneçam. Percebem? Então, meus irmãos, é a pregação do Evangelho. E nada mais. E assim os eleitos serão levados e conduzidos à fé. Deixa eu ilustrar uma coisa. Talvez você olhe para a sua realidade e você fale assim, puxa vida, eu sei, eu preciso, mas tem aquelas pessoas no meu trabalho que são duras. Puxa vida. Na minha faculdade, né? Na minha família.
E você olha para elas e fala, não tem jeito, nunca vão crer. Deixa eu ilustrar. Vou trazer uma ilustração para você. Você sabia que sementes têm prazo de validade? Eu não sabia. Eu soube, né, e peguei a ilustração para esse sermão aqui. Sementes têm prazo de validade. Certa vez, eu descobri com alguém que descobriu, tá? Eu ouvi de alguém que descobriu isso por ter o hábito de plantar sementes. E um dia, essa pessoa percebeu que algumas de suas sementes tinham vencido. Ela olhou para essas sementes que pareciam mortas. Pensou em jogar fora. Mas ela viu que não fazia tanto tempo assim que aquelas sementes estavam mortas, né? Apesar de parecer mortas e tal. Aí pensou assim, quem sabe algumas delas não vivam e cresçam? Pois bem, então essa pessoa foi lá, plantou essas sementes aí e seguiu regando. Seguiu todo o processo normal. Seguiu regando lá e tal, cuidando da terra. Muitas dessas sementes realmente não cresceram, morreram, não deram em nada. Mas outras viveram e cresceram. Então eram sementes que venceu, vou jogar fora, acabou, não tem mais esperança, já era. Mas algumas delas deram fruto, cresceram. E esse é o ponto que eu quero ilustrar para vocês. As pessoas ao seu redor podem parecer que nunca nascerão de novo. Podem parecer as pessoas mais duras, mais difíceis. Mas ainda assim, entre essas pessoas aí, podem ter muitas eleitas de Deus. Muitas. Muitas mesmo. Então, o que é que nós devemos fazer? Desistir dessas pessoas? Claro que não. Sabedoria para cada situação, mas o que é que nós precisamos fazer? Regar a vida dessas pessoas pregando o evangelho a elas. É isso. Levar o evangelho da graça de Deus e confiar que Deus, por sua soberania e graça, dará vida e fé aos que são seus. Nós só devemos abrir as nossas bocas. Ou às vezes dar um livro de presente. Não é? E nos colocar à disposição para pregar o evangelho para essa pessoa. É verdade, não sabemos quem são os eleitos de Deus, mas nós podemos pregar a todos. E certamente a quem pregarmos, há eleitos de Deus aí, e que Deus pode chamar a fé e dar arrependimento e vida. Segundo ponto, lembrando o tema da nossa pregação, o título do nosso sermão, um ministério cristão de verdade. E a nossa afirmação teológica, para nós lembrarmos, é: o ministério cristão deve ser pautado na verdade, pois a verdade conduz à piedade. Estamos vendo, portanto, 3 características, né, de um ministério cristão pautado na verdade. A segunda delas é que esse ministério ele promove o pleno conhecimento da verdade. É o versículo 1, parte B. Então vamos lá. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Até aí. Vamos lidar com o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade agora. Esse pleno conhecimento da verdade é um pouco diferente do que a gente vê no primeiro momento. Eu sei que geralmente no primeiro momento, quando nós vemos pleno conhecimento da verdade, a gente já pensa, e a verdade aqui é o evangelho, né? A gente já pensa que é anunciar todo o desígnio de Deus, como nós vemos Paulo dando orientação aos presbíteros de Éfeso, né? Não deixa de ser isso, mas vai um pouquinho além disso. Essa expressão também é usada em Efésios e em outras partes do Novo Testamento, mas o significado dela vai um pouco além de mero conhecimento intelectual, tá? O que significa, então, pleno conhecimento da verdade? Significa isso: entender algo como verdadeiro e válido. Até aqui, tranquilo. Um conhecimento pessoal que exige uma reação da pessoa. Seja essa reação positiva, seja essa reação negativa. Então, vejam, é um conhecimento pessoal que exige uma reação da pessoa. Então, é aqui onde Paulo vai insistir em toda essa carta e também nas pastorais, 1 Timóteo e 2 Timóteo, que esse conhecimento não é apenas um reconhecimento de que certas coisas são verdadeiras. Exemplo, não é um mero reconhecimento de que Jesus Cristo é Deus, ou de que Deus é soberano na salvação e predestina os seus eleitos. Eu sei que até aqui vocês estão falando amém, amém e amém, né? Eu sei. Mas não é só crer em coisas verdadeiras. Aqui, em Tito, e ele já usa logo no começo, né, esse pleno conhecimento da verdade, linkado aos eleitos de Deus, mostrando que os eleitos de Deus não são só crentes,
mas eles têm um reconhecimento total dessas verdades em suas almas, de tal forma que geram boas obras. Entenderam? Perceberam? Por isso que Paulo vai combater os falsos mestres aqui, mostrando que os falsos ensinos deles também geram más obras. Então, a gente precisa, e eu vou repetir isso algumas vezes, se eu lembrar, aquilo em que cremos não está desvinculado daquilo que fazemos. Fazemos o que fazemos porque cremos como cremos. Não dá para desvincular uma coisa da outra. Fazemos o que fazemos porque cremos como cremos. Fazemos o que fazemos porque reconhecemos certas verdades em nossa alma. Sejam as verdades do pleno conhecimento do Evangelho, sejam verdades do mundo, mundanas, pecaminosas. Não é? E aí, então, esse pleno conhecimento da verdade, ele é segundo a piedade. Isto é, a fé cristã não termina quando cremos. Sabe aquela ideia salvacionista? Eu vou lá, eu vou pregar porque eu sei, tem eleitos de Deus e os eleitos precisam crer, eles precisam ouvir, etc. Mas não para aí. Sabe, você já deve ter participado de movimentos assim, aqueles evangelismos de explosão, né, onde a gente se reúne com uma instituição aí para-eclesiástica. Para-eclesiástica significa aquelas instituições, ministérios que não estão vinculados necessariamente a uma igreja local, mas eles tentam ser um braço da igreja, uma instituição de caridade, evangelística, etc. Né? Aí a gente se reúne com esses movimentos evangelísticos e a gente vai para uma praça, vai para um lugar, sei lá, viaja para uma aldeia indígena ou para algum lugar de São Paulo que precise, segundo as pesquisas, ser evangelizado. Aí a gente vai lá, reúne, aí monta toda aquela coisa, as barracas e tal, e aí faz lá um show de teatro, de dança, de música, faz lá as coisas, aí atrai as pessoas para a praça, as pessoas estão lá, e aí quando tem uma certa quantidade de pessoas, aí então vem lá, né, um certo tipo de apelo que, na maioria das vezes, pelo menos os que eu vi, são profundamente antibíblicos, uma forma de evangelismo completamente longe do evangelho da graça de Deus, cheias de sabedoria humana, resquícios de sabedoria humana, e longe do que Deus ordena em sua palavra. E aí, então, chega lá, quem quer aceitar Jesus? Aí tem lá, pessoas, levanta a mão, pega lá o nome das pessoas, aí no final dessa campanha vai ser levado lá numa reunião da igreja ou qualquer outro lugar para dizer, ó, tais pessoas foram salvas, né? Legal, mas quem está acompanhando essas pessoas? Quem está visitando essas pessoas? Quem está pastorando essas pessoas? Ah, eu entreguei lá para o pastor local. Então, mas e aí? Percebem? Não é isso. O ponto todo é que a verdade do Evangelho não apenas conduz a pessoa a Deus, mas produz uma reforma em sua vida, produz uma vida piedosa. Não é só crer em Deus e pronto, agora o seu nome está escrito, ou foi escrito, né, agora no livro da vida e etc. Né? Exige-se um acompanhamento, exige-se um pastoreio, exige-se um verdadeiro discipulado para não dar falsa esperança àquela pessoa. Quantos crentes, entre aspas, não tem por aí achando que estão indo para o céu, quando na verdade a marca deles é o inferno? Quantos crentes nós não vemos por aí? Que na reunião do povo de Deus assume o vocabulário evangélico, mas na sua vida diária é um demônio. Na sua vida prática é um diabo. Não respeita ninguém, não se submete a ninguém, não é soberba atrás de soberba. O que é isso? Mas ela está se apegando a uma confissão que ela fez um dia. Não, eu criei. Eu dei minha vida a Jesus. Falsa esperança. Esse não é um ministério pautado na verdade. Lembrando, o que é piedade? Piedade é aplicar na vida real o que temos aprendido do Evangelho. As grandes verdades teológicas que nós celebramos e professamos devem estar presentes em nossos lares. Os nossos filhos precisam ver. As nossas esposas precisam ver. Esposas, os seus maridos precisam ver que vocês são crentes. Precisam ver as suas boas obras em casa. Filhos pequenos, sabe por que vocês são tão desobedientes aos pais de vocês? Sabe por que vocês odeiam tanto obedecer muitas vezes? Vocês querem bater os pais de vocês, se vocês pudessem, e às vezes até batem, porque vocês são corrigidos? Porque vocês odeiam a Deus. Porque vocês não creem no Evangelho. Por isso que é tão penoso, é tão difícil vocês fazerem aquilo que é segundo a lei de Deus. Por isso que é tão penoso, e João vai dizer, os mandamentos do Senhor não são penosos para nós que somos crentes. Não é? Então, nós devemos pensar no, aqui, início da fé cristã.
tornar-se cristão. Precisamos pensar na continuação da fé, não é? O seguir sendo cristão. Temos que pensar no progresso da fé, no crescimento na fé cristã. Precisamos crescer. Nós precisamos ser fortes na fé, deixar de ser fracos. Esse processo de transição precisa acontecer para que a multiplicação da fé aconteça, que é quando nós, portanto, maduros, conhecedores da fé, experientes, experimentados, possamos proclamar a fé aos outros também, não é? Segundo a piedade. E aqui nós precisamos lembrar, a piedade, a vida de santidade, ela é um sinal claro da verdade que nós estamos ouvindo. É um sinal, é uma evidência de que a verdade que nós estamos ouvindo estão nutrindo as nossas almas, porque a verdade produz piedade. Lembram o que Tiago vai dizer? Não sejam apenas ouvintes da palavra. Vocês estão ouvindo muito. Vocês têm decor, memorizaram os catecismos, as passagens bíblicas, a confissão. Uau! Mas não sejam só ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, o auto-engano. Sejam praticantes da palavra. Coloquem em prática aquilo que vocês estão ouvindo. E o objetivo disso é muito claro, meus irmãos. Efésios 4, 12 a 14 diz assim, ó: Deus deu dons à igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e, ó a palavrinha aqui, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que, veja o objetivo disso, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. É por isso que muitas vezes nós não estamos muito bem satisfeitos com aquilo que nós temos ouvido com o Evangelho da Graça. Porque nós queremos alguma coisa a mais. Cristo não está sendo o baluarte da nossa fé. Porque nós queremos todo o vento de doutrina, como meninos inconstantes, que não têm raiz, que não têm firmeza. O ponto nosso é que nós precisamos crescer para que não sejamos assim. Por que isso é tão importante aqui? Lembrem do contexto. Há falsos mestres infiltrados. Há crentes desordenados. Há pessoas corrompendo a verdade e isso estava promovendo obras más, obras ímpias. Tito 1, 10 a 11, que nós veremos daqui a 2 semanas, eu acho. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são, olha só, o produto da teologia ruim dessas pessoas, tá? Olha o produto dessa teologia ruim. Vejam como teologia é a doutrina do viver para Deus por meio de Cristo, no poder do Espírito. Vejam. Eles são insubordinados. Eles são insubmissos. Eles não ouvem ninguém. Eles são soberbos. Falam coisas sem sentido e enganam a outros. É preciso fazer com que se calem. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Vejam que essa visão mesquinha do ministério, essa visão tacanha, essa visão pobre, essa visão do inferno, de fazer do ministério palco para o nome, fazer do ministério palco para lucro, não é novo. A gente volta desde Balaão, lá em Números, não é nada novo. Desde que a serpente tem gerado os seus filhos das trevas no mundo, com a entrada do pecado no mundo, isso tem acontecido. As pessoas querem usar do evangelho, da fé cristã, de plantação de igrejas, de algo até nobre, para se envaidecerem. Para fazerem não com que a fé dos eleitos seja promovida apenas, mas que a fé dos eleitos seja promovida e que meu nome esteja lá. Ah, Noemi creu, Mateus creu, Ricardo creu, Wellington creu, Nínive creu, André, Joyce, Jaqueline, todos creram. Que bênção, que maravilha. Mas o pregador fui eu, hein? Não esqueçam que foi eu que evangelizei a sua família, hein? Percebem? Não existe isso, meus irmãos. Por isso que
Aquelas credenciais do começo são importantes. Escravo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, um amante de Deus, no sentido de amar o evangelho de Deus. E notem, Tito conhecia Paulo há uma década. Tito sabia quem era Paulo, mas Paulo está escrevendo para que Tito lembre dessas verdades e para que os outros pastores lembrem dessas verdades e para que os outros pastores que serão formados lembrem dessas verdades. Então, só relembrando, aquilo que cremos não está desvinculado daquilo que fazemos. Fazemos o que fazemos porque cremos como cremos. Tomamos as decisões que tomamos porque cremos como cremos. Fazemos o que fazemos na semana por causa da nossa fé. Ao você chegar na sua casa, ao iniciar... A semana começa hoje, ok, mas permitam-me aqui o erro proposital. Ao iniciar a semana amanhã, ao você abrir os seus olhos, os primeiros instantes daquele momento do seu dia, você fará o que fará porque você crê como você crê. Deixa eu afunilar um pouquinho mais, deixa eu ser mais específico agora. Quem viu meu Insta hoje de manhã, ou ontem, ou nessa madrugada, vai lembrar disso. Fazemos o que fazemos no dia do Senhor, porque cremos como cremos. O que você fez hoje no dia do Senhor, o que eu fiz hoje no dia do Senhor, escancara o nosso coração. Escancara o nosso coração para os nossos pais, para os nossos familiares, para nossa esposa, nosso marido, nossos filhos. Escancara. Por isso que alguns irmãos gostam de dizer que o dia do Senhor é um bom termômetro da fé cristã. Mas eu diria que o dia do Senhor que fazemos em público é a ponta do iceberg. Porque nós começamos a negar a Deus em público, não sem antes negá-lo em privado. Então, o que acontece em público já aconteceu em privado. As famílias começam a abandonar a Deus em casa, no dia a dia do seu lar, no ordinário, negando aqueles simples 10 minutos do culto familiar. Ali começa a derrocada espiritual da sua família e da minha família. Então, meus irmãos, vejam como isso é sério. Como isso está mais perto do nosso coração, da nossa família, do que a gente pensa. Permita-me aqui caminhar para as aplicações desse ponto. Então, Paulo não queria apenas que as pessoas crescem nas coisas certas. Ele esperava que essa fé, na verdade, produzisse frutos. Uma fé viva e verdadeira dará seus frutos, cada vez mais maduros, conforme o crescimento de cada um na verdade. Lembra o que o Senhor Jesus falou? Como é que nós conhecemos uma árvore? É por suas folhas, pelo seu tamanho, pela sua robustez, pela época, pela estação? Não. Pelos frutos. E aí Tiago vai dizer, olha, vocês tomem cuidado com a língua, porque de uma fonte não pode jorrar água boa e água salgada. De uma árvore sã, boa, não pode dar frutos ruins. Então, nós precisamos crescer para que as nossas famílias sejam mais piedosas, para que os maridos sejam mais piedosos, para que as esposas sejam mais piedosas, para que os nossos filhos sejam piedosos, para que os nossos idosos, os nossos irmãos mais experientes sejam piedosos. Nós precisamos de uma igreja piedosa. E esse é o nosso objetivo como uma igreja local. Piedade em todas as áreas da vida, diferente dos falsos mestres ímpios. Nós somos o povo da aliança da graça. Nós somos um povo repleto, deveríamos ser um povo abundante em boas obras. Nós deveríamos ser conhecidos, a nossa fé pública deveria ser rejeitada, sim, mas nós precisávamos ser conhecidos por sermos aqueles que influenciam o mundo, que pregam o evangelho da graça de Deus, que estão nas áreas da sociedade, que são os melhores profissionais, os melhores pesquisadores, os melhores pastores, os melhores teólogos, as melhores enfermeiras, para a glória de Deus. Não à toa nós vimos agora nas Olimpíadas, não é? Pessoas rendendo graças a Deus por elas conquistarem uma medalha, às vezes nem de ouro era, não é? Mas davam graças a Deus, porque Deus deu condição a ela, Deus deu saúde a elas e Deus a capacitou para aquilo, portanto a glória toda é dele, porque sem ele nada aconteceria. Nós não devemos compartimentalizar a nossa vida e dizer isso não pertence a Deus. Pelo contrário, ele nos comprou por bom preço.
Então a honra, a glória, o louvor, tudo pertence a Ele em todas as áreas da nossa vida. Ele é soberano sobre tudo. Vejam, não só como Ele salva pecadores, mas como pecadores vivem no mundo também. Não é? Essa ideia dualista, gnóstica, precisa ser rejeitada do nosso meio. Deus salvou a minha alma, então não importa como eu vivo. Vou me entregar às paixões, porque a minha alma já está salva, já está justificada. Não é? Isso é heresia, isso deve ser afastado do nosso meio. Terceira e última característica, lembrando que nós estamos considerando um ministério cristão de verdade, e a nossa afirmação teológica que resume o sermão é: o ministério cristão deve ser pautado na verdade, pois a verdade conduz à piedade. Olhemos agora a terceira característica, e aqui nós veremos os versos 2 a 4. A terceira característica de um ministério cristão de verdade é que ele promove a esperança da vida eterna. E aí nós vamos ler o versículo 2, que diz assim, ó: na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então, nós precisamos crescer, pois à medida que nós crescemos, nossa esperança aumenta. Então não é simplesmente o conhecimento teológico para eu ir lá debater na internet. Se for necessário, sim, devemos debater na internet, se for necessário. Mas não é só para isso. Não é só para vencer debate. Não é só para mostrar que eu li mais livros que você. Não é para mostrar que eu conheço grego e hebraico e você não conhece. Não é essa a ideia. Tá? É importante conhecer grego e hebraico se você puder? Claro que é. Óbvio que é. Vai aprofundar muito seus estudos no conhecimento de Deus. Mas o ponto não é esse. Isso não é um fim em si mesmo. Nós precisamos lembrar que o crescimento no conhecimento do Evangelho, no conhecimento de Deus, aumenta a nossa esperança. Produz alegria no nosso coração. É esse o ponto. Nós não cortamos, permita-me a ilustração, o cordão umbilical entre cérebro e coração. Não. Eles precisam estar ali. Esse cordão precisa existir. Precisa haver um vínculo entre o nosso intelecto e o nosso afeto. À medida em que crescemos mais e que compreendemos e que o Senhor vai nos dando iluminação, Senhor, me dá iluminação para eu aplicar esse texto da Escritura nessa situação, porque eu não estou conseguindo crescer, Senhor, me ajuda. E Ele vem, em graça Ele abençoa. E de repente aquilo que era desespero, aquilo que era lamento, aquilo que era murmuração, se torna em ação de graças a Deus. Fala, Senhor, foi-me bom ter sido afligido, porque eu aprendi segundo o Teu mandamento. Antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora os meus olhos Te contemplam. O que é isso? É aprofundamento, é crescimento, é raiz indo cada vez mais fundo, para pegar nutrientes melhores e mais deles, para que o nosso coração seja dilatado, para que o vir ao culto, fazer os nossos devocionais, pregar o Evangelho, viver a vida comum do lar não seja um peso, mas seja um deleite. Fala, esse é o dia que o Senhor fez, né? E Pedro usa esse salmo para mostrar que a pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra foi feita a pedra angular, é Jesus Cristo. E no verso seguinte vem, esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos nele, uma ilustração, uma afirmação, uma aplicação clara do dia do Senhor em relação à ressurreição de Jesus Cristo. Percebem, meus irmãos? Então é para isso. Nós nos alegramos para batalhar pela fé, para pregar o Evangelho. E nós nos esforçamos, porque isso tem efeitos práticos na nossa alma. E note que, eu não estou dizendo aqui que isso é simplesmente para você tomar boas decisões na sua vida. Isso é bom, boas decisões que glorificam a Deus, mas é que isso precisa estar pautado em um amor, em um afeto pelo Senhor que antes não existia. Porque antes éramos o quê? Mortos em delitos e pecados. Então, hoje nós amamos o Deus que nós odiávamos outrora. E outra coisa aqui, meus irmãos, é que o que fazemos tem consequências eternas. E nisso precisamos pensar. As palavras que falamos têm consequências eternas. Por isso que nós temos de manter os nossos olhos, como orou certa vez Jonathan Edwards, Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Mas antes da eternidade estar gravada nos olhos, nós precisamos pedir para que o Senhor grave a eternidade em nossos corações. Em nossos corações. E aí sim, nós veremos
a eternidade diante de nós, as implicações disso. Calvino, certa vez, comentou sobre a meditação na vida eterna, na vida celestial, nas implicações disso. Ele falou assim, a meditação sobre a vida celestial é o princípio tanto da religião verdadeira quanto do anelo pela piedade. E aqui é onde tudo reside. Essa esperança, que é segundo a piedade, que é promovida pelo ministério de Paulo aqui, e que nós devemos promover, é um profundo desejo, é uma expectativa ardente e confiante pela consumação de todas as coisas. É para que a vida eterna finalmente seja consumada plenamente. Ela já iniciou, nós já experimentamos dela, nós já vimos o fruto da Nova Jerusalém, e aqui nós precisamos lembrar que Nova Jerusalém, que desce do céu, não é necessariamente uma cidade literal que desce. A partir do momento que desce do céu, que o templo da antiga dispensação, da antiga era, foi destruído, o novo templo foi erigido. E cada um dos crentes é uma pedra nesse grande e glorioso templo. Agora você entendeu Ezequiel 34 a 38, aquele templo imensurável, gigante, que alguns pensam que vai ser reconstruído fisicamente, né, lá em Jerusalém. Não tem nada a ver com isso. Então, o ponto é que nós já vemos a Nova Jerusalém. Nós já experimentamos as bênçãos da Nova Aliança. A Nova Jerusalém já foi construída. Ela já está entre nós e ela está crescendo cada vez mais à medida que o novo crente é convertido pelo Senhor. Então é essa expectativa ardente da consumação. Ó Senhor, como eu desejo a tua volta. E eu vou apressar a tua volta pregando, apressar entre aspas, né? Pregando o evangelho da graça. Oh, Senhor, como eu desejo me deleitar, como eu nunca me deleitei na vida eterna. Oh, Senhor, como eu desejo ser visitado em oração, como eu nunca fui. Oh, Deus, quebra a geleira do meu coração e ali você está lutando com o Senhor. E a vida celestial vai inundando você, e você vai crescendo. E você é fortalecido. E à medida que isso vai acontecendo, você vai nutrindo cada vez mais esperança, não em si mesmo, não nas suas boas obras, não no seu bom desempenho. Porque no primeiro momento que você falhar, escorregar e cair, acabou tudo. Acabou. Mas é um fundamento eterno, é mais esperança na obra do Filho, mais graça na obra do Filho, mais visão espiritual da majestade do Filho. É isso, meus irmãos, essa é a esperança que é promovida. E note que essa esperança foi prometida antes dos tempos eternos. O Deus que não pode mentir prometeu. Antes dos tempos eternos, é o que diz o texto aqui. Então, o que isso significa? Que a vida eterna que você experimenta, que eu experimento, que nós experimentamos, é uma vida eterna que foi prometida. E que nós vemos isso sendo cumprido na nossa geração, ao longo da história da igreja, e continuaremos a testemunhar da fidelidade de Deus, que não pode mentir. Ele não é filho do homem, ele não é homem para que minta, ele é filho do homem para que se arrependa. Então, é certo, não tem nada incerto aqui, não tem nada a não ser o que vai acontecer. Veja, Deus prometeu, então é certo que os eleitos serão alcançados pelo Evangelho. É certo que a plenitude dos gentios vai se cumprir. É certo que o endurecimento sobre Israel vai ser retirado. É certo que isso vai acontecer, porque Deus prometeu. E notem, o texto correlato em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz assim, vejam que texto maravilhoso para dar plena esperança e consolo às nossas almas. 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Foi dada, a graça foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Não segundo as suas obras, porque as suas obras eram ímpias, mas de destruição. Mas segundo a sua própria determinação e graça de Deus. A própria livre graça de Deus foi dada em Cristo Jesus. Antes dos tempos eternos. Essa expressão, antes dos tempos eternos, é uma referência, uma ênfase de Paulo
para levar os seus olhos, não para a geração dos seus avós, não para a geração passada, não para 300 anos na história, não para 507 anos da Reforma Protestante. Paulo quer levar você antes de tudo ter sido criado. Paulo quer nos levar para aquele conselho bendito e eterno da Trindade. Paulo está nos conduzindo a antes de todas as coisas existirem. Simplesmente no plano soberano e gracioso e amoroso de Deus. Lá você foi contemplado. Lá você foi visto. Lá você foi amado. Percebem? Mais uma notinha aqui, tá? Quando eu falar notinha, é que é um assunto que poderia ser evitado, mas eu quero entrar porque é importante. Sabe? Uma notinha aqui. Deus não pode mentir. Ele é verdadeiro. Deus prometeu. Ele é fiel. Deus prometeu antes dos tempos eternos. Ele é imutável. Conseguem perceber agora o tamanho da heresia daqueles que afirmam a possibilidade de você cair da graça? De você perder a salvação? Eu estou fora da soteriologia agora, tá? Eu estou indo para a teontologia, eu estou indo para o ser de Deus. Quando isso é afirmado, o que está sendo dito? Que Deus pode mentir. Ele não é verdadeiro. Que Deus prometeu, mas ele não cumpre. Ele é infiel. Que Deus prometeu antes dos tempos eternos. É verdade, ele é eterno. Mas ele falha no tempo. Ele é mutável. Ele muda. Ele é fraco. E aí nós temos um verdadeiro espantalho, um falso Deus, um ídolo criado que não vem das Escrituras. Um falso Deus. Percebem a loucura disso? Por isso que nós precisamos levar isso a sério e varrer essa ideia do nosso meio. Isso é fazer do homem Deus e não Deus, Deus. Deus é Deus, ele é soberano. E a palavra nos diz que ele prometeu e que ele não mente. Que é por sua livre determinação e graça que ele fará aquilo que ele prometeu. Que seu decreto não muda e que por sua boa vontade soberana ele fará o que ele fará. Porque ele é quem ele é. Amém? Esse é o nosso Deus, um Deus que nos dá esperança verdadeira, um Deus que nos dá solidez para a nossa vida cristã. Mas nós precisamos agora, fecha a notinha, precisamos voltar e fazer uma pergunta. E já estamos caminhando para o final, tá, meus irmãos? Como eu falei, aquela introdução um pouquinho mais longa, comprometeu um pouquinho nosso tempo aqui, mas eu sei que vocês estão entendendo. A quem essa promessa foi feita? Já que ela foi antes dos tempos eternos e Deus prometeu, e essa graça já nos foi dada lá, garantindo que verdadeiramente os eleitos vão crer. A quem essa promessa foi feita? E a resposta é mais sublime do que você pensa. A resposta é ao Filho. Deus não prometeu isso a você. Deus não prometeu isso a mim. Deus não é fiel a mim. Deus não é fiel a você. Deus é fiel a si mesmo, a sua palavra soberana. Por isso que podemos confiar nele. Se Deus é fiel a mim, ele deixa de ser fiel a mim no primeiro momento em que eu peco. Como se eu estivesse num pacto de obras. Eu faço e sou abençoado, eu faço e recebo. Mas Deus é fiel a si. Vejam João 17, 24. Pai, aquela bendita oração do Filho. O Filho de Deus, Jesus Cristo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Os que me deste. Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Sabe por que você foi eleito? Sabe por que você foi predestinado? Porque o Pai amou o Filho. Por isso que não é sobre você. A história da redenção não é sobre você. Ainda que você esteja envolvido, que você seja importante, tá? Não quero desmerecer a sua pessoalidade. Nós somos importantes, mas não é sobre nós. O que moveu o Senhor foi o próprio Senhor. Foi o amor do Pai pelo Filho no poder do Espírito. Foi essa bendita comunhão trinitária na eternidade, em que Deus tomou esse conselho e executou. Efésios 1:5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, aqui
referência clara àquele glorioso pacto da redenção, onde Pai, Filho e Espírito entram em um acordo redentivo para salvar a sua criação caída, pecadores que cairiam. E nesse pacto, Deus o Pai deu pessoas ao Filho. Nesse pacto, Deus prometeu uma noiva para o seu filho. Nesse pacto, Deus prometeu uma esposa para o seu filho. Nesse pacto, Deus prometeu você ao filho. Você, sim, caído, desgraçado, miserável, herdeiro do inferno. Deus deu você ao filho em pacto, em aliança. E nessa gloriosa comunhão trinitária, bendita e eterna, o filho, então, decide morrer e ressuscitar por vocês, eleitos do Senhor, por essas pessoas. O coração do Filho encarnado está em você e você está nele. E então o Espírito, nesse pacto eterno, decide convencer pecadores, levar esses pecadores a Jesus e habitar neles pela fé até a segunda vinda. Esse é o glorioso pacto da redenção. Irmãos, se isso não nos der esperança, se isso não mudar a nossa consciência, se isso não aumentar o nosso amor pelo Senhor, nada mais o fará. Nada mais o fará. Se isso não promover essa bendita esperança em nós, nada mais o fará. Então, a sua conversão é fruto dessa promessa do Pai ao Filho, onde a Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito executam isso que é extraordinário. A salvação de um pecador é algo extraordinário, é o maior milagre que pode acontecer. Para alguém que compreende bem o Evangelho da graça de Deus, não é? Nada é mais extraordinário do que a reunião da igreja no dia do Senhor. Aqui nós contemplamos a nova Jerusalém reunida. Aqui nós contemplamos a graça de Deus operando na nossa vida. Aqui nós contemplamos a semana difícil que tivemos, mas como Deus nos visitou em graça, e aqui estamos nós querendo mais graça, comunhão com os nossos irmãos, crescimento na bendita esperança do Evangelho. Aqui estamos nós, não há nada, absolutamente nada, mais glorioso do que a reunião da igreja do Deus Trino. Nada é mais glorioso do que isso. Por isso que nada pode substituir o culto. Claro, tem as exceções. Obras de necessidade e misericórdia que nós vimos na nossa CBD. Mas permita-me enfatizar isso mais um pouco. O culto a Deus deve ser central em nossa vida, porque o Evangelho é central em nossa vida, porque o Evangelho está permeando os nossos lares ao longo da semana. E nós conversamos com irmãos que testemunham como Deus os abençoou nessa semana em graça. E nós, fracos, caídos, debilitados, querendo nos afastar da comunhão dos santos, recebemos um testemunho desse e falamos, ora por mim, eu preciso também disso. Vamos orar juntos essa semana. Eu preciso de mais graça. Eu preciso crescer. Eu preciso ser alimentado. Eu preciso que meu coração queime novamente pelo Evangelho. É isso, meus irmãos, é isso. É isso. A salvação nossa foi planejada na eternidade passada e seguirá até a eternidade futura, porque Deus não pode mentir. E agora indo para os últimos momentos do nosso sermão. Essa bendita esperança, não é? Essa vida que foi prometida, esse pacto glorioso, foi manifestado a nós. Vejam, agora a partir do versículo 3. E, em tempos devidos, manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu acho que ainda resta um pouquinho de fôlego para nós irmos até o final, né? Acho que resta um pouquinho de fôlego. Vamos lá. Deus é o Salvador e Ele se fez homem na bendita pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Salvador do seu povo, mas Ele decidiu que vai salvar o seu povo, as pessoas que Ele elegeu antes da fundação do mundo, essas pessoas que foram dadas ao Filho por amor do Pai e ao próprio Filho. Decidiu que salvará essas pessoas por meio da pregação do Evangelho. Esse é o meio ordinário que o Deus Trino salva um pecador. Então, meus irmãos, nós não podemos reduzir
o valor que há no ministério da pregação. Nós não podemos reduzir. Não é por causa do pregador, não é por causa do ministério, não é por causa da igreja reformada, não é por causa das confissões de fé, não é por causa dessas coisas, meus irmãos. Nós não podemos reduzir o ministério da pregação, não podemos desvalorizar, desprezar o ministério da pregação, sabe por quê? Por causa do Senhor Jesus, que ordenou que o evangelho fosse pregado, e ele garantiu que os resultados seriam alcançados. Então, deixa eu puxar um pouco de sardinha aqui para o meu lado e para o lado do André. Meus irmãos, nós cremos nisso. Nós cremos absolutamente nisso. E é por isso que nós passamos de 10 a 25 horas de estudo para tentar trazer em 45 minutos o sermão para vocês. E a gente falhar sempre miseravelmente. Né, Vitor? Nós cremos nisso. Nós estudamos, nós nos entregamos a Deus em oração. Nos entregamos em sua palavra para não trazer aqui coisas que nós achamos e pensamos. Nós sabemos que Deus abençoa a pregação da sua palavra, que Ele edifica o seu povo por meio da sua palavra, que Ele traz pecadores ao arrependimento por meio de sua palavra, que Ele salva os nossos filhos por meio de sua palavra. Nós cremos nisso. Por isso que nós não brincamos de pregar o evangelho, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor em santo sacrifício, como aroma suave para servir vocês. Então não desprezem a pregação do evangelho. Não desprezem a santa convocação. Não desprezem vocês se prepararem no sábado para estarem inteiros no domingo, para acompanharem bem a mensagem da manhã, para acompanharem com responsabilidade o sermão da noite. Sejam zelosos nisso. Respondam em zelo, em amor nisso. Por favor, irmãos, eu apelo à consciência de vocês. Não façam com que a gente suba a esse púlpito e lamente. Ore por nós, para que nós não desanimemos, para que nós não fraquejemos, não sequer passe pela nossa mente abandonar o ministério, não, porque nós não dependemos de vocês, nós dependemos de Jesus Cristo, o ministério da pregação depende de Jesus Cristo, vocês dependem de Jesus Cristo, por isso que vocês devem desejar, ansiar, orar e batalhar por pregadores fiéis do Evangelho da graça de Deus, porque é a glória do nosso Deus que está em jogo. E é assim que ele ordenou que pecadores fossem salvos. Então, a vida eterna vem por meio da pregação. A promessa eterna de Deus toca a história, toca o nosso tempo por meio da pregação. A eternidade e o tempo se entrelaçam na pregação do Evangelho. Graça e paz inundam pecadores por meio da pregação do Evangelho. Um ministério cristão de verdade promove a esperança da vida eterna por meio da pregação do Evangelho. A piedade, segundo a verdade, vem por meio da pregação do Evangelho. Vamos às nossas aplicação final e considerações finais. Diante disso, meus irmãos, nós precisamos falar do mistério de Cristo, que foi revelado na palavra. Que Deus, santo, justo e soberano, salva judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. Os piores dos pecadores são salvos somente por Jesus Cristo. Os piores pecadores ouvirão da graça de Deus somente por meio da pregação. Então, a pergunta agora é direcionada à sua alma. À luz disso, como você tem reagido? Ou à luz disso, como você reagirá? Quais os planos que você colocará em prática para proclamar o Evangelho onde você está inserido? Nós temos os nossos panfletos evangelísticos. O Evangelho resumidinho ali. Pegue uns 20, uns 30, caminhe com ele no bolso. Pessoas ao seu redor precisam ouvir o Evangelho, é através da sua boca, é através de você. Aqueles que estão em nosso meio, incrédulos ainda, é o momento de vocês pararem de brincar com isso. O Senhor pode chamar vocês à eternidade a qualquer momento. E fora de Jesus Cristo, não há salvação. Fora de Jesus Cristo, o que resta é um inferno com suas bocas abertas, prontas a devorar você. Então arrependa-se do seu pecado. Volte-se a Jesus Cristo. Volte-se a Jesus Cristo. E receba a graça e a piedade segundo a verdade. As nossas considerações finais. Como nós vimos até aqui, o ministério cristão deve ser pautado na verdade,
pois a verdade conduz à piedade. O que nós vimos aqui? Nós vimos isso em 3 características, em 3 pontos, não é? Que um ministério cristão de verdade promove a fé dos eleitos de Deus. Nós vimos que o ministério cristão de verdade promove o pleno conhecimento da verdade. E vimos que o ministério cristão de verdade promove a esperança da vida eterna. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai Santo, te louvamos pelo bendito ministério da pregação, que nos mostra a verdade e produz piedade em nossas almas. Nós te louvamos, Senhor, por ter nos dado ao Filho em promessa eterna, antes que houvesse mundo, e nós te louvamos por ter nos chamado no tempo. Nós te louvamos pelo dom da fé, nós te louvamos pela esperança da vida eterna. Te louvamos, ó Deus, por ser verdadeiro, fiel e imutável, e no Senhor podemos realmente crer. Nós te louvamos, pois não depende das nossas obras, mas depende da obra do teu Filho Jesus, da graça bendita nele. Nós te louvamos, ó Deus. Nós te louvamos e exultamos no teu Filho. E é nele que nós oramos, é ele que nós confessamos, é ele o único digno de toda honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Ó Senhor, é nele que nós dizemos amém e amém.